Os Jogos Olímpicos costumam ser o palco de consagração de muitos atletas. Afinal, é quando não apenas buscam mais uma conquista pessoal, mas representam os anseios de toda uma nação, lutando pela supremacia nacional. Ao longo da história da participação brasileira nas Olimpíadas, muitos atletas se tornaram verdadeiros heróis olímpicos, seja pelas vitórias ou pela superação, causando impacto social e no esporte. Por isso, resolvi pesquisar, percorrendo toda a história, para chegar ao Top 20 maiores atletas olímpicos do Brasil. 20º Neymar. Nascido em Mogi das Cruzes, São Paulo, o jogador assumiu o protagonismo da seleção olímpica na busca pelo título inédito, apesar de não ser sua principal competição. Em Londres amargou a prata, em seguida no Rio conquistou o ouro de forma épica, sendo grande destaque marcando os gols decisivos, levando o Brasil a enfim conquistar o único título que lhe faltava. O jogador também é o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira. 19º Ítalo Ferreira. De Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, ele já entrou para a história ao se tornar o primeiro campeão olímpico de surf, que fez sua estreia nos Jogos de Tóquio. Ítalo derrotou na final o japonês Kanoa Igarashi, algoz dos brasileiros, depois de vencer todas as baterias que disputou. O potiguar também já havia sido campeão mundial de surf em 2019. 18º Mauro Maggi, de São Carlos, no interior paulista, é o maior nome do atletismo feminino do Brasil, sendo a primeira e única brasileira a conquistar a medalha de ouro no atletismo, dando a volta por cima após cumprir uma suspensão de 2 anos por um doping involuntário. Em Jogos Pan-Americanos, a atleta é tricampeã do salto em distância e tem ainda uma prata na prova dos 100 metros com barreiras. 17º Aurélio Miguel, de São Paulo capital, foi o primeiro judoca brasileiro a conquistar uma medalha de ouro, obtida nos Jogos de Seul, na categoria meio pesado, ajudando a transformar o judô na modalidade que mais trouxe medalhas para o país. 8 anos mais tarde, em Atlanta, conquistou o bronze na mesma categoria, 4 anos após ter tido a honra de ser o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos de Barcelona. 16º Martine Grael. De Niterói, no estado do Rio, a velejadora herdou do pai Torben Grael a paixão pelo esporte e manteve a tradição olímpica da família ao conquistar ao lado de Kaena Kunze, também filha de velejador, o bicampeonato olímpico na classe 49FX. A dupla, que são atletas da Marinha, também foram porta-bandeiras e levaram ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima. 15º Guilherme Paraense. De Belém do Pará, o tenente do exército entrou para a história ao conquistar na prova de pistola rápida do tiro esportivo a primeira medalha de ouro do nosso país, nos Jogos de Antuérpia. Ao lado de Afrânio da Costa, o primeiro medalhista, ambos atletas do Fluminense, também conquistou o bronze na prova de pistola livre por equipes e foi o porta-bandeira da delegação brasileira na cerimônia da abertura. 14º Rodrigo Pessoa. Nascido em Paris, na França, mas filho do cavaleiro brasileiro Nelson Pessoa, já participou de 7 Olimpíadas, conquistando 2 bronzes na prova de saltos por equipe e após o trauma da refugada do seu cavalo Balubé de Rouet, conquistou o ouro na prova individual, revertendo sua prata após a desclassificação do cavalo vencedor por doping. Também foi porta-bandeira na abertura dos Jogos de Londres. 13º Sandra Pires. A carioca se tornou, ao lado da parceira Jaque Silva, as primeiras mulheres medalhistas olímpicas, conquistando ouro numa inédita final brasileira na estreia do vôlei de praia como modalidade olímpica em Atlanta. Em Sydney, já ao lado da parceira Adriana Samuel, conquistou um bronze após se tornar a primeira brasileira a ser porta-bandeira na cerimônia de abertura dos Jogos. 12º Emanuel Rego. De Curitiba, no Paraná, o jogador é o maior vencedor de títulos da história do vôlei de praia. É bicampeão pan-americano e participou de 5 Olimpíadas, conquistando 3 medalhas. Faturou ao lado do parceiro Ricardo o ouro em Atenas, quando foi eleito o melhor jogador. Em seguida, o bronze em Pequim. Já em Londres, formando dupla com Alisson, ficou com uma dolorida prata. 11º Arthur Zanetti. De São Caetano, na Grande São Paulo, o atleta se consagrou como o maior nome da ginástica artística masculina brasileira, sendo campeão pan-americano, mundial e conquistando a inédita medalha de ouro olímpica em Londres, acabando com a supremacia chinesa nas argolas. O atleta da aeronáutica é especialista neste aparelho e também conquistou a prata nos Jogos seguintes no Rio. 10º lugar, Rebeca Andrade. De Guarulhos, na Grande São Paulo, a atleta do Flamengo foi o maior nome do Brasil nos Jogos de Tóquio, se tornando a primeira ginasta brasileira campeã olímpica e a primeira atleta do Brasil a conquistar 2 medalhas numa mesma edição dos Jogos, conquistando a prata no individual geral e o ouro na prova de salto, sendo depois nossa porta-bandeira na cerimônia de encerramento.
Nono, Vanderlei Cordeiro de Lima. De Cruzeiro do Oeste do Paraná, o maratonista protagonizou uma das maiores demonstrações de espírito olímpico, sendo ovacionado na chegada ao Estádio Olímpico de Atenas para conquistar o bronze. Por sua atitude e humildade, o brasileiro foi condecorado com a medalha Pierre de Coubertin, maior honraria concedida a um atleta olímpico, e foi eleito para acender a pira olímpica na abertura dos Jogos do Rio. Oitavo, César Cielo. De Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, o nadador ainda é o atual recordista mundial nos 50 e 100 metros livre em piscina olímpica. Em Pequim, o atleta nos emocionou ao conquistar na prova dos 50 metros livre o inédito ouro olímpico na natação, após já ter faturado o bronze nos 100 metros. Em Londres, conquistou mais um bronze nos 50 metros e possui mais 7 ouros em Pan-Americano. Sétimo, Isaquias Queiroz. De Ubaitaba, na Bahia, o atleta já fez história nos Jogos do Rio, ao se tornar o primeiro brasileiro a faturar 3 medalhas numa mesma edição de Olimpíada, conquistando na canoa individual a prata nos 1000 metros e o bronze nos 200 metros, e na canoa dupla ao lado de Erlon Silva, mais uma prata nos 1000 metros. Em Tóquio se consagrou conquistando o ouro nos 1000 metros na canoa individual. Sexto, Sheila. Mineira de BH, a oposta é uma das maiores jogadoras de vôlei da história, devendo integrar o hall da fama do voleibol ao se aposentar, assim como ocorreu com a levantadora Fofão, sua ex-parceira na seleção brasileira. É bicampeã olímpica, acabando de vez com o trauma da seleção de eliminações em semifinais, sendo eleita MVP da final em Pequim e a melhor sacadora da competição em Londres. Quinto, Serginho. Nascido em Diamante do Norte, no Paraná, e criado em Pirituba, São Paulo, o Escadinha, como era chamado, integrou ao lado de Giba a era mais vitoriosa do voleibol, sendo se não o melhor, mas o maior herói olímpico do vôlei masculino, e o único do planeta a disputar 4 finais olímpicas consecutivas, conquistando 2 pratas e sendo coroado MVP no seu bicampeonato olímpico no Rio. Quarto, Joaquim Cruz. De Taguatinga, no Distrito Federal, o meio-fundista é ídolo nacional de uma geração, ao se tornar o primeiro campeão olímpico com transmissão ao vivo na TV brasileira e ainda quebrando o recorde olímpico na prova dos 800 metros, aliviando a dor da derrota do Brasil na Copa de 82. 4 anos mais tarde, o atleta conquistou a prata na mesma prova e foi nosso porta-bandeira na cerimônia de abertura dos Jogos de Atlanta. Terceiro, Torben Grael. Nascido na capital paulista e criado em Niterói, o velejador é um dos brasileiros recordistas de medalhas, deixando um legado que faz da família Grael a mais vencedora do esporte olímpico. Conquistou uma prata no Solen, mas se consagrou na classe Star, ao lado de Marcelo Ferreira, com quem faturou seu segundo bronze e foi bicampeão olímpico. Também desfilou como porta-bandeira na abertura dos Jogos de Atenas. Segundo, Robert Scheid. O paulistano já participou de 7 Olimpíadas e não só é um dos recordistas de medalhas olímpicas, mas também de campeonatos mundiais. Se consagrou na classe laser, onde conquistou 2 medalhas de ouro e 1 de prata. Também competiu na classe Star, onde faturou ao lado de Bruno Prada mais uma prata e um bronze. Também foi porta-bandeira da delegação brasileira na abertura dos Jogos de Pequim. Primeiro, Ademar Ferreira da Silva. O atleta paulistano do São Paulo virou herói nacional ao conquistar a medalha de ouro na prova do salto triplo, quebrando o recorde mundial e sendo precursor da volta olímpica, resgatando a autoestima do país após a derrota no Maracanaço. Nos jogos seguintes, sagrou-se o primeiro bicampeão olímpico do Brasil e foi porta-bandeira na cerimônia de abertura dos Jogos de Roma. Concluirei com as menções honrosas. Ufa, esse deu trabalho. Afinal, foi necessário rever mais de 100 anos de história de participação olímpica do Brasil. Mas e aí, será que ficou justo? Claro que não, esta é apenas uma homenagem aos nossos atletas, e acho que daqui a alguns anos precisarei rever esta classificação. Mas se curtiram, por favor deixe o like e se inscrevam no canal para seguir outras listas dos mais variados conteúdos, tá bom? Abraço!